Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Capítulo 10. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Redação dada pela Lei N. Graus 8.620, de 5 de janeiro de 93. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. b. Recolher os valores arrecadados na forma da linha deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso 4º do artigo 22 desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009. Produção de efeitos. c. Recolher as contribuições de que tratam os incisos I e segunda do artigo 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. Segunda, os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte ao da competência, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Terceira, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento, redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009. Produção de efeitos. Quarta, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a linha A do inciso V do artigo 12 do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento, redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97, vide decisão STF petição número 8.140, DF. V. O empregador doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência, redação dada pela medida provisória número 1110, de 2022, produção de efeitos. Sexta, o proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem e redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. Sétima, exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. Oitava, nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. Nona, as empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. X.
a pessoa física de que trata a linha A do inciso V do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3º deste artigo, caso comercializem a sua produção. Redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. A. No exterior, incluído pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. B. Diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física, incluído pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. C. A pessoa física de que trata a linha A do inciso V do artigo 12, incluído pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. D. Ao segurado especial, incluído pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. X. Aplica-se o disposto nos incisos 3º e 4º deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. Incluído pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 97. 12. Sem prejuízo do disposto no inciso X do caput deste artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. A. Da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. B. De comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7º e 8º do 10 do artigo 12 desta lei, e, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. C. De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso I do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Primeiro revogado pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 95. Segundo, se não houver expediente bancário nas datas indicadas. Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009. Produção de efeitos. E, no inciso 2º do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior e, redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Segunda, na linha B do inciso I e nos incisos 3ª, V, X e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Terceiro, aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso I, relativamente à remuneração do segurado referido no 5º do artigo 12. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Quarto, na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Quinto, aplica-se o disposto no 4º ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Sexto, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015.
7º, a empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 8º. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 9º, quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%, do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no 5º do artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009. Produção de efeitos. Primeiro, o valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo, na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. Terceiro, para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. Quarto, enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. E limpeza, conservação e zeladoria, incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Segunda, vigilância e segurança, incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Terceira, empreitada de mão de obra, incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Quarta, contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Quinto, o cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. Sexto, em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 32. A empresa é também obrigada
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Segunda, lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Terceira, prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização e redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Quarta, declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS e redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. V. Vetado, incluído pela Lei nº 10.403, de 2002. Sexta, comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Incluído pela Lei nº 12.692, de 2012. Primeiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo a declaração de que trata o inciso 4º do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Terceiro ao oitavo. Revogado. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Nona empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4º do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32-A desta lei. 10. O descumprimento do disposto no inciso 4º do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. 12. Vetado. Incluído pela Lei nº 12.692, de 2012. Artigo 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4º do caput do artigo 32 desta lei no prazo fixado ou que apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. E de R$ 20, R$ 20, para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, e, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Segunda, de 2%, ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no terceiro deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Primeiro, para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo observado o disposto no terceiro deste artigo, as multas serão reduzidas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. E, que a metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Segunda, a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Terceiro, a multa mínima a ser aplicada será de, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. E, R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Segunda, R$ 500, nos demais casos. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013, e a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo, e, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Segunda, a folha de pagamento. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 32c. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do 8º do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Primeiro, os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Segundo, as informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o primeiro, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Terceiro, o segurado especial de que trata o caput fica obrigado a arrecadar, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência, redação dada pela medida provisória nº 1110, de 2022, produção de efeitos. E,
as contribuições previstas nos incisos X, 12 e 13 do caput do artigo 30, redação dada pela medida provisória número 1110, de 2022, produção de efeitos. Segunda, os valores referentes ao FGTS e, redação dada pela medida provisória número 1110, de 2022, produção de efeitos. Terceira, os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade. Redação dada pela medida provisória número 1110, de 2022, produção de efeitos. Quarto, os recolhimentos devidos, nos termos do terceiro, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Quinto, se não houver expediente bancário na data indicada no terceiro, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Sexto, os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário, e conforme o artigo 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Sétimo, o recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Oitavo, o ato de que trata o primeiro regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos, no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Nono, a devolução de valores do FGTS, depositados na conta vinculada do trabalhador, será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. 10. O produto da arrecadação de que trata o terceiro será centralizado na Caixa Econômica Federal, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos X, 12 e 13 do caput do artigo 30. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no primeiro para o produtor rural pessoa física de que trata a linha do inciso V do caput do artigo 12. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo disposto no 2 ou do artigo 32 e no artigo 32-A, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, vigência. Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Primeiro é prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo a empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Terceiro, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Quarto, na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Quinto, desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Sexto, se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Sétimo, crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Oitavo. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas no 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 34. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009.